Tá. Depois eu te mando. Então tá bom, vamos ver esse problema aqui. Me parece distribuição de Poisson, né? Tem algumas coisas que a gente tem que decorar. Tipo, a fórmula da distribuição de Poisson é uma boa de decorar. Considere que a quantidade de embarcações que ancoram no Porto de Vitória por dia tem a distribuição Poisson com uma média de 0,2 embarcações por dia. Muito bem. A distribuição de Poisson, ela tem uma característica muito importante. É bom tu saber isso para tu distinguir o tipo de questão que tu vai resolver na prova. Veja Tá. só, Poisson é uma estatística que tem um espaço amostral infinito. O que isso significa? Tu está falando aqui de embarcações. Não existe uma quantidade finita, limitada de embarcações que podem passar no Porto de Vitória. Pode ser infinitas embarcações, certo? É diferente de tu estar ali tirando aquelas bolas no sorteio da Mega Sena que tu tem espaço amostral muito bem específico, 60 bolas ou 50, sei lá quantos são, certo? Lá tu tem uma quantidade específica. Para a quantidade de barcos que passa, tu não tem, mas você tem um valor esperado, né? Que é 0,6. Uhum. Muito bem. Isso aqui vai entrar na equação, é claro. A probabilidade de que, em um período de 5 dias, ancorem no máximo 2 embarcações. O que é no máximo? É 2 ou menos, não é mesmo? Uhum. Sempre que tiver essa palavra no máximo, você tem que entender que você está falando de menor ou igual, 2 ou menos. Então é isso que ele está falando aqui para nós. O que nós quer é isso. Então nós quer K menor ou igual, porque é no máximo, né? 2. Certo? Isso que o problema está pedindo. K normalmente na estatística tem a ver com a quantidade de eventos que tu quer que ocorra. Certo? Tá. E Sendo P é assim, probabilidade, né? P é a probabilidade, Tipo assim, exatamente. eu sei que é bem básico, mas assim, só tô reiterando porque Não, eu não se não lembro preocupe. nada. Só Não tô, tem tipo, básico, não. Tá. O bagulho é doido mesmo, às vezes a gente, estatística principalmente, é uma coisa que é muito confusa. Num livro fala de um jeito, outro livro fala de outro, a gente acaba se perdendo. Uhum. Então, o que acontece, né? Se tu queres 2 ou menos, tu queres 0, a probabilidade de 0, ou seja, nenhuma ancorar, né? 1 ancorar e 2 ancorar. Tu quer essas 3 probabilidades. Uhum. Isso que significa tu querer 2 ou menos. Essa soma. Acho que tu tá puxando pela memória, tu lembra desse negócio de somando Aham. probabilidades, né? Pois é. Pois é. Eu lembro que, tipo, tinha umas coisas fatoriais, né? E isso aparece fatorial em Poisson também, é verdade. Então, bem, a equação de Poisson ela tem uma equação, né? A gente está falando aqui. A equação é esta, se liga só. Infelizmente eles não dão essas coisas na prova, né? Uhum. Então, até eu às vezes não lembro, porque é muita coisa para decorar, mas eu acho que é menos lambda, K, lambda K, isso, lambda K por K fatorial, tá bom? Essa aqui é a equação de Poisson. Bem, o K a gente já conversou, né? Eu posso até escrever aqui, claro, para tu lembrar depois. K está associado na estatística sempre com a quantidade de sucessos ou eventos que tu quer que ocorra, etc. Né? Uhum. Por isso que aqui eu falei K, né? O K é o que vai dentro do P, né, da função de probabilidade. Por isso que eu falei Uhum. K0, K1 e K2. Porque eu Tá. quero que ocorra 0 ancoragens, 1 ancoragem, 2 ancoragens. Muito bem. E quem é Uhum. o lambda, né? O lambda é o valor esperado. Então eu vou escrever lambda aqui, mas essa letra grega é esquisita, tá bom? Lambda, valor esperado. Então o enunciado deixou bem claro para a gente qual que é o valor esperado, né? Que é 0,6 embarcações por dia, tá bom? Uhum. Esse é o valor esperado. Mas note que nós estamos falando de por dia, 0,6 por dia. E o nosso problema está aqui, ó, aqui nas entrelinhas, aqui é a mensagem subliminar. 5 dias. Uhum. Então, claro que isso vai influenciar na quantidade esperada de embarcações, né? Porque se um dia é Uhum. 0,6, em 5 dias vai ser quanto? 0,6 vezes 5, não é mesmo? Uhum. Isso aí. Então, para esse nosso caso em específico, o lambda vai ser 0,6 vezes 5, onde aqui a gente pode escrever para ficar bonitinho, valor esperado em um dia. Paint, né? O Paint é mais velho que eu e tu juntos, eu acho, né? E eu dou aula no Paint ainda, tá doido. Não, mas É, tá bom. O que importa é a mensagem. o problema é que fica muito feio às vezes, né? Mas assim, eu garanto pra você que é o aplicativo mais rápido de trabalhar. Os outros Eu se imagino, enrolam porque é muito. muito fácil, né? Exato.
E particularmente, né, eu uso ele desde criança. Então, Assim. dias estudados, vamos colocar aqui. Então, quem que vai ser o lambda? 3, né? Qualquer Uhum. dificuldade aqui, é só tu pensar que 5 vezes 6 é 30, e como tem carinha depois com vírgula ali, 3. Então a gente espera que nesses 5 dias ancorem ou passem, sei lá o que tá rolando aqui, 3 barcos. Muito bem. Então agora a gente pode fazer o problema para cada um dos casos, pro 0, pro 1 e pro 2. Então parece um problema difícil, mas não é. Uma vez que tu entendeu basications aqui, sabe a Uhum. fórmula, sabe o que significa cada coisa na fórmula, e interpretou o detalhe dessa estatística, que é a questão do valor esperado. Beleza? Uhum. Então aqui nós vamos colocar o zero. Olha só, onde tem K eu coloco zero. Então, a gente está pensando na probabilidade de 0 ancoragens. Então, por zero. E, no nosso caso aqui, o lambda vai ser sempre 3. A gente está pensando nessa questão de 3 dias sempre, tá? Onde tiver lambda, a gente coloca 3. Show? Uhum. Só que tem um problema, né? Na hora da prova, você não vai poder usar a calculadora, certo? Certo. Pois é. Então, aí como é que fica, né? Porque, por hora, só se a gente tiver a sorte esse carinha aí cortar com outro carinha que também seja e elevado a menos 3, porque senão, como é que a gente vai saber quanto é e elevado a menos 3, né? Uhum. A gente vai ter que Ele falou no enunciado, né? Ele não falou quanto é menos 3, não. Falou, olha só que maravilha. Aí tá bom, então a gente tá no caminho Então, certo. Nossa, isso que eu falei, é muito, assim, eu dava para perceber, assim, que eu não sabia essas fórmulas direito, mas, assim, dá para, sim, eu achei esses exercícios meio fáceis, embora não sei resolver. que bom, isso é ótimo. Estamos aqui para facilitar mesmo. É. Então, 0,05. Bem, a gente aprendeu lá no coleginho que tudo elevado a zero é 1, né? E esse Uhum. cara é 0,05, então vai ficar 0,05, pronto. A probabilidade é 5%, né? De zero ancorarem em 5 dias. Era isso? 5 dias, né? Era. Isso aí. Então a probabilidade de zero ancorar em 5 dias é 5%. Só que a gente não quer só zero, quer probabilidade de 0, de 1 e de 2, porque a gente quer pelo menos 2. Mas a Uhum. estratégia vai ser a mesma. Agora, olha só a mágica. Onde tiver o zero, a gente coloca 1 agora. É a única coisa que muda. O resto é Uhum. tudo igual, né? Então nós colocamos aqui o 1, aqui também, e aqui também. Não vai ser muito diferente, né? Uhum. Porque a gente sabe que 3 elevado a 1 é o próprio, né? O próprio 3. E 1 fatorial é 1. Porque eu acho que tu lembra do fatorial, né? O fatorial é o Bem, cara que multiplica por ele mesmo, né? Quer dizer, sei lá, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim vai, né? Então, 1 fatorial é 1. Portanto, 0,05 vezes 3 é 0,15. Acho que tu concorda comigo, né? Então, show de bola. Vamos para o próximo. Acho que tu já pegou a ideia. uhum. Depois, no fim das contas, vai ser só somar e ver se eu tô mentindo ou não. Sim. Mas acho que eu não tô mentindo. Então, vai ficar 0,05 vezes 9, o que vai dar 0,45, dividido por 2. Quanto que é a metade de 0,45? Quanto que é a metade de 45? 24,5, né? Uhum. Então vai Não, ficar 45? 22,5. Não, vai 24. Isso aí foi feio. Não. Agora tem que somar, né? A probabilidade é a soma das probabilidades. Então, vou fazer o seguinte, vou copiar esse cara. Vamos ver, né? Se a gente errou, se não errou. Mas acho que Eu tá não tudo lembro, no certo. enunciado, no enunciado ele falou com ação, tá? Isso, ele Eu, falou. Mas tu é, não precisa que ele fale. Porque quando tu lê o enunciado e perceber que é uma estatística que tem um espaço a mostrar infinito, tu sabe que tu tens que usar Poisson, tá bom? Daí como é que tu vai reparar se é uma estatística com espaço a mostrar infinito? Tu vai ver se ele te passou um valor esperado, né? Isso aqui é uma pista. Tu vai ver se ele não te deu, né, uma quantidade específica de eventos, né? Por exemplo, se ele tivesse dito, vamos tirar aqui 60 bolas de um lugar. Pô, ele falou, são 60 bolas, então tu tem um valor fixo ali. uhum, Não é que nem essas embarcações que podem passar infinitas embarcações num dia, se eu quiser. entendi.
Sacou? Outro exemplo de distribuição de Poisson. Quantas ligações tu pode receber em uma hora num escritório, se tu sabe que tu recebe em média 2 ligações por hora, por exemplo. Ele não fala o número de eventos. Isso, Tipo se assim, ele não fala define o uma número. média, ele dá uma estimativa. Perfeito, perfeito. Se ele não Mas, por define, exemplo, nas outras distribuições, isso não pode acontecer no exercício. sim, nas outras. Não, isso nunca vai acontecer nas outras, né? Tipo, outras distribuições, quer dizer, distribuição normal, ter student, É, essas coisas? Não, é, não, ele vai dar outras informações, daí tu vai perceber que é ter student. entendi, tá bom. Ou qualquer outra que seja, né? Beleza. Então, por exemplo, isso daí, a T-Student e a SNDecor, né? Era Nossa, essa aí eu nunca ouvi SNDecor, falar, tá? Nunca ouvi falar dessa. SNDecor? Não, não conheço essa aí, não. Você tá brincando, né? Seríssimo, não conheço essa. SD Core? Não. Não, SNDecor. Peraí, vou até ver se eu tô vendo uma. Não, tem uma tabela que é SNDecor. Talvez seja um outro nome para distribuição normal ou qualquer coisa do gênero. Esse daqui é um outro tipo. Eu lembro que assim, quando a gente estudava T-Student, era uma outra tabela. Provavelmente é a distribuição normal, então. Que sim Não é a sei. mais importante de Mais ou todas, menos né? mas era mais ou menos a mesma coisa, assim, era mais ou menos a mesma lógica, a formulinha era um pouquinho diferente, mas assim, a lógica era bem parecida. E Entendi. aí eu lembro, só que assim, é isso, eu não lembro mais os tipos dos exercícios, entendeu? É exatamente por isso que eu estou fazendo essa aula, porque é isso que eu não lembro, os conceitos, sabe? Eu acho que se tu ler os enunciados, né, e reparar que tipo de estatística tá rolando aí, tu vai conseguir decorar também as fórmulas e fazer no exame. Eu acho que não tem problema. Que a gente fica muito preso aos detalhes quando vai fazer uma coisa como essa, né? Mas não tem tanto detalhe aqui. Que detalhe eu usei para resolver? Nenhum. Ah, não tem. E assim, normalmente eles não dão as tabelas, por exemplo, a T-Student. Às vezes eles já dão o valor pronto, sabe? Assim, esse valor aí, Pois é. considera esse valor na tua conta. Você não tem nem o trabalho de olhar na tabela, Tu nem sabe? precisa exatamente conhecer de tudo da estatística, ele já te deu aqui, ó. Eu não precisava nem saber do que se trata uma distribuição de Poisson. Se eu soubesse de cor a forma, estava resolvido. É isso. A prova é assim, pelo que eu vi. Assim. Beleza, que bom. As questões que eu estou vendo ali, se forem da tua prova, né, tão razoáveis, assim. Então, uma interpretação que ajuda, vamos dizer assim. Então. Porque você tem que pensar, né? O perfil da galera que está prestando não é um perfil que sabe, assim, estatística é uma matéria muito difícil, né? Que a gente falou. Uhum. Bem, tem algumas questões bem interessantes, tá? Mas eu acho que a gente tem que seguir numa ordem de Não, facilidade. vai no que você achar melhor. É, Enfim, vai no seu julgamento. por exemplo, eu acho melhor ver distribuição normal, que é essa aqui, antes Uhum. de ter student, apesar de que na ordem que tu me mandou lá tá diferente. Se bem que essa aqui é Não, 28, né? mas é a ordem super aleatória. Eu peguei de vários simulados, assim. Aham. Não se entende na ordem. É, mas parece que está aumentando a dificuldade com o nível com o número das questões aqui. 28, 30, 31, tá cada Não, vez mas mais é difícil. coincidência. É Beleza. coincidência. Não tem nada a ver. Vamos lá, então. Vamos ver. Isso aqui é a distribuição normal. De longe, é a mais importante de todas, tá? Uhum. Eu até achei estranho que nessas questões que tu me mandou não tem distribuição binomial, que é a segunda mais importante. Talvez está Talvez faltando até aí. tenha, eu que não selecionei. Talvez Porque tu até sabe tenha. resolver? Não, porque não vi. Sei lá, Ah, tipo. percebi. Bem, eu acho que a binomial é a mais importante de todas de estudar, tá? Tá bom, Ah, então, se você quiser, depois a você pode gente. propor um aí. Isso, eu tenho uma apostila muito boa aqui com exemplos. Eu acho que vai te ajudar até para estudar também, dar uma lidinha. Tá, Mas depois que a gente fizer essa, a gente vai fazer uma de binomial, então, porque na binomial tu entende bem o que é cada elemento ali na tá. estatística. Mas vamos lá. Os- Tá, aqui ele deu esse dado só, né? Vamos tentar resolver só com esse dado, então. Os pesos dos pacotes de uma determinada marca. Porque tu não vai poder usar a tabela de distribuição normal no teu concurso, né? Não, não tem. Ah, A pois menos que é. ele dê, né? A menos que ele dê a tabela. Mas no edital não falou nada sobre tabela. Eu não sei, eu não vi assim, ele falar que vai ter tabela, que não vai ter tabela. Acho que não vai ter tabela, porque tudo que eu vi é sempre assim, ele dá uns numerozinhos prontos, assim.
Ah, perfeito, melhor, né? Porque ficar É, identificando ali na tabela é muito chato. é. Os pesos dos pacotes de uma determinada marca de café são normalmente distribuídos. Muito bem, então tu já sabe que tu vai usar as fórmulas da distribuição normal. Uhum, Com média de 200 gramas e desvio padrão de 5 gramas. uhum, Nessas condições, é correto afirmar que 95% dos pacotes têm pesos em gramas compreendidos entre 95% dos pacotes. Muito bem. Então eu vou fazer um desenho aqui para tu entender mais ou menos o que está rolando e daí a gente resolve baseado nisso. boa, isso era uma coisa que eu queria recapitular exatamente, assim, eu lembro variância, eu lembro que variância é o quadrado do desvio padrão, alguma coisa assim, Isso. mas realmente eu preciso relembrar isso, porque eu não lembro. E tem muita coisa aqui que a gente poderia falar sobre a distribuição normal. Primeiro eu quero fazer esse problema e depois a gente volta para a teoria se for necessário. Mas Tá. basicamente, isso aqui é a curva de uma distribuição normal, é a curva gaussiana. Na Uhum, estatística de funções de distribuições contínuas, que é o caso aqui, contínuo porque tu pode ter números quebradinhos, tá? uhum, Uh, Normalmente se resolve com a distribuição normal e a área embaixo da curva, ela representa a probabilidade. Então, tu uhum, vai pegar de um valor até outro, tu vai calcular a área, né? E o tamanho dessa área vai ser a probabilidade. Portanto, se tu uhum, calcular de menos infinito a mais infinito, tu fazer uma integral, né? Acho que tu lembra lá? uhum, Fazer a integral disso aqui vai dar 1. Né? Claro que a gente não vai integrar nada aqui, não precisa disso. Só precisa saber interpretar o que está rolando. Então uhum, ele falou assim, ó, 95% dos pacotes. Bem, 95% dos pacotes a gente vai cortar os 2,5 daqui e os 2,5 daqui, sacou? Corta os cantos. uhum, uhum, Então a gente vai apagar aqui, ó, e vai dizer que em cada um desses cantinhos tem 2,5, né, por cento aqui do gráfico, uhum, sacou? A ideia é essa. É a tal da bicaudal. uhum, Então a gente quer só bem, o que, que a gente que tá pedindo? As coisas afirmam que 95% dos pacotes têm pesos, isso. Então ele quer saber o seguinte, né? Esse gráfico é um gráfico de peso, que seria o peso. Então, qual é o peso menor aqui, o peso maior, que limita, que define esse 95% de todos os pacotinhos aqui de café, né? uhum, É isso, porque, claro, tu vai comprar um pacote de café e diz que tem 200 gramas lá, mas às vezes é um pouco mais, um pouco menos. Então, qual é os valores que limitam 95% de todos os meus pacotes de café? Essa é a pergunta. uhum, Sabendo que essa é a média e esse é o desvio padrão. Então, é bom saber o que é desvio padrão, porque média é óbvio. Desvio padrão significa, na prática, quanto em média um dado se distancia da média, beleza? Por Digamos que tu tenha uma sala de aula onde todo mundo tirou 7, né? Os 4 alunos tiraram 7. Qual que é o desvio padrão? Zero. Porque uhum, todo mundo tirou a média da sala, 7, né? uhum, Mas pode ser que tu dê aula numa escola onde tem um cara muito ruim, um cara mais ou menos, um cara razoavelmente bom, um cara muito bom, e a média dá 7. Só que o desvio padrão é altíssimo, né? sim, Então, por quê? Porque os dados se distanciam bastante da média. A ideia é essa, né? Qual é a prática de fazer isso, né? Digamos que tu vai abrir uma loja de roupa e daí tu verifica a média de idade das pessoas do local para ver se tu vai abrir para criança, para jovem ou para adulto, ou para velho. Daí deu o jovem lá, deu 18 anos a média, mas tu abre a loja e ninguém compra nada. Por quê? Porque nesse bairro só moravam vovozinhas e netinhos. Beleza? A uhum, média era 18 anos, mas, né, todo mundo não tinha 18 anos. Então essa é a ideia do desvio padrão. E o desvio padrão, ele nos ajuda a calcular esse tipo de situação aqui, por meio da Deixa eu fórmula fazer do uma Z. pergunta, aproveitando que a gente está falando do desvio padrão, Claro. para recapitular, qual, na prática, realmente qual é a diferença do desvio padrão para a variância? Por exemplo, eu entendi o que, que o desvio padrão está medindo, mas a variância é o quê, na Bem, prática? é que quando tu calcula primeiro a variância. Daí tu faz a Tá. raiz quadrada enquanto o desvio padrão. Mas por que que a gente então faz a raiz quadrada enquanto o desvio padrão? Porque quando tu calcula a variância, tu eleva as coisas ao quadrado. É alguma Uhum, coisa assim, a média ao quadrado, menos a média, né? Isso é a variância, mais ou menos, tá? Eu não lembro uhum, exatamente a fórmula, mas é algo assim. Daí o que que acontece? Digamos que você esteja calculando a variância de um peso. Tu vai chegar que a variância é 10.
10 quilos ao quadrado. Só que quilos ao quadrado não significa nada, certo? O que é quilo ao quadrado? Eu não sei. Não tá, Daí, variância não significa nada, assim, tipo, no mundo isso. físico, assim. Tá. Isso, daí na prática a gente faz a raiz quadrada para que a unidade daquilo que a gente esteja trabalhando tenha sentido. É para isso. Entendi. Ela é só uma ferramenta, ela não significa nada. Isso, ela serve para tu depois fazer a raiz quadrada e encontrar o desvio padrão. Que esse Não, sim tem a unidade do que tu tá trabalhando, sacou? tá. Não, beleza. Só que eu não lembrava realmente o que que ela significava. Show de bola. Ahn, muito bem, né? Muito bem. Então essa aqui é a fórmula do desvio padrão. Olha só que coisa simples. Uma subtração e uma divisão. Beleza? Só tem Tá, é o X, que é a posição do peso, menos a média sobre. sobre o desvio padrão. Ah, aqui é o desvio padrão, tá? O Isso. sigma. Tá, beleza. Exatamente. E, poxa, Tá, gostei. O X é justamente esses termos aqui que a gente está interessado. Justamente esses valores. Isso mesmo. tá. Tá bom? E agora vem o ponto, né? O que que o enunciado nos deu? Para resolver conta, a gente tem que jogar no enunciado que ele nos deu. O que ele nos deu claramente foi a média e o desvio padrão. Então a gente já pode Uhum, substituir isso na fórmula, né? tá. O mi ali é a média, tá? Então a média é Uhum, 200. O desvio padrão é 5. Beleza? tá. E agora, poxa, o que que a gente está querendo encontrar? A gente está querendo encontrar o z ou o x? O que que tu acha? A gente quer o X nesse O caso, né? x, exatamente, a gente quer o x. Então a gente tem que substituir o valor do z. O valor do z ele deu, olha só que maravilha. Ele deu que z é 1,96. Gente, eu tô me sentindo muito retardada. Ah, não, mas tem uns bait Porque é aqui. muito básico. Não, tem uns bait, tu vai ver os bait logo logo. Ó, Que bom. vamos lá. 5 vezes 1,96 dá 9,8, né? Tá. Eu, claro que não sei fazer isso de cabeça, porque eu não trabalho numa padaria, mas eu usei minha calculadora. Tu não vai poder usar a calculadora na prova, né? Uhum. Que ruim. Mas eu também vou fazer não, porque eu sou péssima de conta de cabeça. Show. Mas tu tem que treinar na mão as contas. Eu posso fazer na Tô calculadora. treinando. Eu tô treinando, aliás, porque quando eu comecei a fazer simulado, eu vi que eu tava errando muita conta, porque a gente não faz mais conta na mão, né? Sim, eu vou te dar uma dica monstra. Se liga na dica monstra. Hum. Digamos que tu tenha que multiplicar 13 por 14. É uma multiplicaçãozinha chata, né? Aham. Mas a gente vai lembrar uma coisa que a gente faz o tempo todo na escola e nunca usa nessas horas para facilitar. Tu concorda comigo que 13 é 10 mais 3 Sim. e 14 é 10 mais 4? Pronto, agora faz chuveirinho. É, Chuveirinho tá aí né? para ajudar. 100, 40, 30. Olha só coisa boa. Tudo coisa de tabuada, Pois né? é, não, total, total. Você tem toda a razão. Vou Isso aqui lembrar de ninguém fazer. ensina pra gente nem na faculdade, pô. Sacou? Pois é. Para concurso isso aqui é uma maravilha. E também divisão, né? Por exemplo, digamos que tu tenhas que dividir, sei lá, deixa eu ver uma divisão chata aí, 42 por 12. Não sei quanto é 42 por 12, mas eu sei que 48, né? 48 é um cara que é legal de dividir por 12. Mas É. 42 é 48 menos 6, né? Aham. Agora tu quebra em duas. Pra que ficar fazendo aquela chavezinha lá, coisa da quarta série, meu? Tá ligado? Nossa, verdade. Olha Quebra em pra lá. duas já era. Aqui, pô, eu sei que 6 é metade, né? Então, coloca aqui metade. Uhum. 3,5, sem nem colocar a chave. Dá pra tu É. fazer aproximações, coisas assim, né? É bom treinar. Bom treinar. Isso aí que economiza um tempo desgraçado. Dependendo da conta, nossa. Justamente porque nos vestibulares e concursos, eles costumam colocar os números pra fazer desse jeito, pra fazer rápido, entendeu? É, lógico. Eles não querem que você perca tempo fazendo conta, né? Exatamente. Então, ah, 209,8. Então, espera-se que para que esteja nesse 95% tenha no máximo 209,8. Pô, então a Uhum. gente nem precisa fazer o resto, né? É, Porque a já gente tem. já viu que só tem aqui, Uhum. sacou? Agora, se tu quisesse fazer o resto, como é que tu faria para encontrar o 190,2 ali? Tens ideia? Fazia o menos na média. O menos na média? Como assim? Não, mais. Quer dizer, ó, aqui tem um X menos a média, né? Isso. Trocaria por um mais. E achar uma resposta bem errada, tá? A coisa é o seguinte:
O que está acontecendo aqui é que, de fato, esses caras aqui são valores de Z, né? Uhum. Então, esse Z aqui é o Z que ele falou para nós, 1,96. São valores normalizados. O Z é a probabilidade. O Z está associado com a probabilidade, tá bom? A Mas o que é o Z? probabilidade é a área. A área é a probabilidade. E o Z, ele é o quê? Ele é o valor no eixo das abscissas associado a essa probabilidade. Então, por exemplo, se tu olhar lá na tabela de distribuição normal, qual que é o valor da probabilidade de Z igual a 1,96? Esse aqui é o eixo Z, vamos dizer assim. Uhum. O valor é o que ele nos disse aqui. Okay? Entendi. Daí a probabilidade é quem? A probabilidade é essa probabilidade. Então, para esse Z, tu tem essa probabilidade. 0,97. Agora imagina comigo, aqui seria um Z maior, né? Uhum. Então tu vai ter uma probabilidade ainda maior, porque tá pegando quase 100% do teu gráfico, sacou? Entendi, lembrei. Isso, Lembrei, é acumulativo. Esse número é uma probabilidade acumulada, né? Acabei isso, de lembrar exatamente. disso. Isso. E para cá, claro, pro outro lado do eixo Y aqui, vamos dizer assim, vai estar negativo. E como é simétrico, menos 1,96. Tá. Agora, qual é o ponto? O que que tu vai colocar lá? Tu vai colocar lá justamente esse menos 1,96. Porque Ah, tu quer entendi. pegar aquela parte lá da esquerda, sacou? Teria que Tá. colocar aqui. É isso. Beleza? Beleza. Então tu tirou 2,5 da esquerda, 2,5 da direita. Daí tu vai ter 95% dos teus dados aqui dentro. Normalmente, quando a questão da que envolve a curva normal, o centro está no zero. O Z é zero. Ou eles fazem Obrigatoriamente ele está no zero. Z Por isso que a gente chama de trocado. distribuição normal, entendeu? Porque a gente normaliza. Essa Entendi. conta serve para qualquer tipo de situação, não só para essa média de 200 e padrão de 5. Para qualquer coisa, para qualquer coisa. Mas para isso o meio tem que ser sempre o zero, quando está Uhum. normalizado. Entendi. Quem seria, levando em conta os dados de verdade, o meio? O meio seria o 200, que é a média. Sim. Essa é a ideia. Tá bom? Então 200 aqui, 190 para cá, 2. Então, não existiria, tipo, nenhum exercício que esse meio seria 200 ao Não, invés de zero. sempre tem que normalizar. Tá bom. Senão não dá para usar os dados da distribuição normal. Você teria que integrar daí. Daí ferrou, porque não dá para integrar aquela curva. Uhum. Impossível. De fato, impossível. Só numericamente dá para integrar. Usando computador, etc. Muito bem, que legal. Então agora a gente pode ir para a coisa de binomial lá, que eu acho mais importante do que ficar vendo distribuição F, bimodal, de duas modas, etc. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer. Eu faço um de binomial, tu faz outro, tá? Porque precisa treinar também. Tá. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. Binomial é Uma, de uma boa. que eu vi que sempre cai na prova é o teste de hipóteses. Ah, isso é importante mesmo. O teste de hipótese, se tu domina bem a distribuição normal, ele sai fácil, tá? O problema é que eu não lembro nem o conceito, entendeu? Tipo, você não lembra muito bem o que é rejeitar uma hipótese, o que é. Mas não te preocupes que eu estou preparado há muitos anos ensinando já para concurso. Olha só o que eu tenho nessa apostila, teste de hipótese. E mais resumido que essa apostila aqui tu não vai encontrar, tá? Sabe qual é o grande Não? problema? Ah, Tem dois problemas. Tem dois problemas. Um ah, é o problema maior, o problema para mais, vamos dizer assim, que é os livros de estatística. Eles se escrevem de um jeito que só matemático entende, nem eu entendo. não, dá uma preguiça de ler, por isso que eu Isso, preferi pegar um professor. isso. E o outro jeito, a coisa para baixo, é essas apostilas de cursinho, que às vezes explica de um jeito assim que, nossa, o cara não lê e não entende nada, porque tá com uma explicação porca, feita, muito mal feita, assim. Então, eu quis pegar o melhor dos dois mundos, uma apostila feita para aluno de graduação, Ótimo. que é essa aqui. Muito bem, mas eu estava falando de binomial. Então, vamos falar da binomial, que é essa bela distribuição aqui, 57. Vamos lá. Eu vou te mandar essa apostila, é claro. Obrigada. E eu duvido muito que não vá cair binomial na tua prova, que é a distribuição mais importante que tem. Tá. E sabe, uma coisa que acontece com muita frequência. Eita, estraguei meu mouse. Ah, não, voltou. Uma coisa que acontece com muita frequência é o seguinte: a gente não sabe onde vai utilizar determinadas estatísticas, que nem no problema lá da distribuição de Poisson, né? Quando que eu sei que é Poisson, quando que eu sei que é binomial. Então é isso que a gente tem que deixar muito claro, né? Por exemplo, quando tu joga uma moeda,
tu sabe qual é a probabilidade, né? 50% cara, 50% coroa. Uhum. Quando tu joga um dado, tu sabe qual é a probabilidade de cair o número 3, por exemplo, que é um sexto. Concorda comigo? Sim. Isso. E assim vai, né? Probabilidades de eventos isolados. Uhum. Tudo bem. Agora, qual é a probabilidade de tu jogar 60 dados e cair 3 vezes o número 4? Qual é a probabilidade de tu jogar 20 moedas e cair 7 vezes apenas coroa? São situações diferentes já. São situações onde você conhece a probabilidade específica de uma situação, mas agora você quer expandir para uma série de eventos ocorrendo, entendeu? Uhum. Só que é uma quantidade de eventos definida, como eu te falei. Eram 20 moedas, eram, sei lá, 60 bolas na Mega Sena, por aí vai. Então, quando tu tem, né, essa quantidade definida e tu sabe a probabilidade de um sucesso individual, ou seja, eu vou jogar 20 moedas, meu N é 20. Sei a probabilidade de um sucesso individual, quero que caia o cara. Qual é a probabilidade de cair cara? 50%. Quando eu tenho essas informações, então eu estou falando de uma distribuição binomial, beleza? Uhum. Que obviamente é a situação que mais acontece. Então, aqui ele está definindo, né, a equaçãozinha. Olha só que maravilha. Recomendaria que tu copiasse, tá? E aí no teu caderno. Estou mandando no zap também. Isso aí é bem importante. O que é cada termo? Já vou mostrar. Tá. Quando copiar, me fala. Pronto. Certo. Agora eu baixo aqui. E aqui tá os termos. Certo? Números de sucesso variando de 1 até N. Bem, é aquele X que tá ali dentro, né? Ele só representa ali o que tu quer, a quantidade de sucessos que tu quer. Né? Tu vai jogar 20 vezes a moeda, mas tu quer que 7 vezes só caia cara. Então a quantidade de sucessos que tu quer é 7. O resto é fracasso. O resto tu não quer cair cara. Porque ou vai cair cara ou vai cair coroa. Tu não vai jogar uma moeda e uma dessas duas coisas não vai acontecer, entendeu? Tá. Então tá. A probabilidade de sucesso de cada repetição, de cada evento isolado, né? No caso da moeda é 50%. 0,5, a gente sempre coloca em números brutos, né? Uhum. 1 menos P, né? Tem 1 menos P ali. Vou escrever o quê? Ele escreveu o quê? Mas esse Q é 1 menos P, tá bom? Tá. Por quê? Porque, pô, é o axioma da probabilidade. Todas as possibilidades têm que dar 100%, não é mesmo? Uhum. Então, quanto que seria P mais 1 menos P? Vai dar 1. 1 é 100%. Então, a probabilidade de sucesso é P. A probabilidade de fracasso é 1 menos P, obrigatoriamente, independente do que tu estiver trabalhando. Né? Uhum. Quando tu quer jogar quando tu joga um dado e tu quer que caia o número 3, a probabilidade de sucesso é 1/6. Qual que é a probabilidade de fracasso? 1 menos 1/6, Uhum. que é 5/6. Porque se tu quer que caia 1/3, todos os outros tu não quer que caia. Então, Sim. são 5 outros números, né? Muito bem. Número de repetições é a quantidade de vezes que tu vai fazer o evento, né? Jogar o dado ou jogar a moeda. Beleza? E por aí vai. Daí eu acho também interessante, né? Às vezes ele pede esperança, que é esperança, valor esperado, ou às vezes médias, é tudo sinônimo na estatística, tá bom? Então quando tu vê esse E aqui, é a chamada esperança, que no caso da distribuição binomial é o N vezes o P. Então tu tem um valor esperado. Se tu N joga... é o número de sucessos. Não, N é a quantidade de tentativas. Ah, tá bom. Vezes a probabilidade. Beleza. Isso. Então, por exemplo, se tu joga moeda 10 vezes, qual que é o teu N? 10. Tá. Qual que é a tua probabilidade de sucesso? 50%, 0,5. Então, qual Tá. que é o valor esperado que caia cara, por exemplo, quando tu joga 10 moedas? É 10 vezes 0,5, Uhum. que é Faz todo 5. sentido. Faz todo sentido do mundo, né? Então, essas formas, elas fazem sentido até. E a variância é NPQ. Então, essa aí já não faz muito sentido. É. Beleza. A gente normalmente não usa isso. A gente tem que conseguir interpretar para colocar nessa forma. Daí tu não sentiu estranho esse NQ aqui, nesse parênteses? O que que tu acha que é isso? É uma matriz, é um binômio isso. Tem a ver com o binômio de Newton lá. Na prática é o que a gente chama de combinação, tá bom? Estatística existe, não precisa usar contagem, existe a combinação. Uhum. Como tu vai combinar determinados eventos ou elementos, né? Sei lá, tem 40 crianças numa sala e tem 40 carteiras.
Quantas formas diferentes dá para colocar as crianças na carteira, né? Se tivesse 30 carteiras, se tivesse menos carteiras, né? E assim vai. Então tem Nossa, uma fórmula. tem alguma coisa que tá muito profunda na minha cabeça, tipo assim, sabe quando você percebe que tá muito remoto o que tá vindo, assim? Então respira fundo aí, não se apresse, né? Amanhã tu vai acordar e vai lembrar de muito mais coisas, assim que o cérebro funciona. Esse carinha, né? Eu quero que tu copie a fórmula dele. Esse carinha aí da NK. Ele está em algum lugar aqui nessa apostila. Porra, não colocaram aqui. Aqui, colocaram, olha só. Veja, aqui no nosso caso o N é 10 e o K é 7, certo? Aham. É assim que se faz uma combinação. Tu quer Uhum. combinar 10 elementos de 7 em 7. Né? Uhum. Ou seja, 10 crianças em 7 posições, numa escola, por exemplo. Então é 10 Uhum. fatorial, 10 menos 7 fatorial, 7 fatorial. Isso cai no vestibular, né? Acabei de lembrar, isso aí não é nem estatística, isso cai no vestibular. Mas é aquela parte do vestibular que eu odeio, assim, porque às vezes é difícil de identificar mesmo. Por isso eu vou te mandar uma coisa já, Uhum. para que tu não passe esse perrengue que eu sempre passo. Deixa eu mandar aqui. Era na análise combinatória, né? Chamado. Isso. O que que acontece? Abre lá seu Zap, eu te mandei um arquivo que faz você avaliar, né, quando que tu tens que usar contagem, na contagem, quando tu tem que usar permutação, arranjo ou combinação. Isso talvez caia, tá? Porque tem a ver com Tá. estatística. Então, veja só que tu tem que ir respondendo as perguntas, né? O número Uhum. de objetos é igual ao número de posições? Se for, seja 40 crianças e 40 cadeiras, Uhum. permutação. É 40 fatorial formas de organizar as crianças. Agora, Uhum. se não for igual, tu tem essas duas outras perguntas ali. A ordem importa? Se importar, arranjo. Se não importar, combinação. Tá. Né? Por que que a gente usa combinação aqui, então? Porque não importa para nós, né? Não importa se Uhum. tu vai acertar, por exemplo, se tu quer jogar ali a moeda e tu quer que caia 2 vezes cara. Tu vai jogar 10 vezes e tu quer que caia 2 vezes cara. Não importa se cair nas duas primeiras, nas duas últimas, na primeira e na sétima, na segunda e Uhum. na nona, sacou? Não importa. Então por Uhum. isso que a gente usa combinação. Beleza, 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 beleza. Então, olha só, eu vou fazer, vou fazer uma continha e tu faz outra, tá? Tá. Bem, eu vou mostrar uma primeiro e depois a gente faz aí juntos. Uma mais fácil aqui, eu gosto desse exemplo aqui, ó. Gosto desse exemplo aqui da provinha. A prova tem 10 questões independentes de igual pontuação. Cada questão tem 5 alternativas, padrão. Apenas uma das alternativas é correta. Aqui nesse problema tu vai ver por que não vale a pena ficar chutando. Se um aluno resolve a prova respondendo a esmo as questões, qual a probabilidade de tirar nota 6? Então ele vai chutar as 10, ele quer saber Uhum. qual é a probabilidade de tirar 6, né? Ou seja, 6 acertos. Concorda comigo? Uhum. Então vamos dizer assim, das 10 tentativas, tu quer 6 acertos. Essas Uhum. coisas vão virando elementos na tua fórmula. Uhum. Né? Tu tens ideia já, só de ler o enunciado, quem é o 10? Vai ser o K, vai ser o N, vai ser o P, vai ser o Q? O 10 é o K. Não, não, o 10 é o N. Perfeito, são 10 tentativas, então 10 é o N. Isso. Quem é o K, então? O 6. Perfeito, porque tu quer dessas 10 tentativas que 6 sejam deem sucesso, né? Isso. Muito bem. Quem é o P, então? O P é probabilidade, quando 5 alternativas, é 20. É ponto 2. 0,2, exatamente. Tu tens 20% de chance de acertar. Né? Uma Uhum. alternativa isoladamente, né? Uma questão isoladamente. Isso. Então, beleza, já temos todos os elementos. Sabendo isso, a gente só põe na fórmula. É. 10, 6. Aqui a probabilidade de um sucesso elevado a K, né? K é a quantidade Uhum. de sucesso que tu queres. Tu queres 6. Tu quer Isso. exatamente 6. Ele falou ali, ó, quero tirar exatamente 6. Ele não falou 6 ou mais. Ele falou 6, Uhum. quero 6. Se ele quiser 6 ou mais, tu tem que fazer pro 6, pro 7, pro 8, pro 9, né? Uhum. 6. E aqui, que é a probabilidade de fracasso. Bem, se a probabilidade de sucesso é 1/5, a de fracasso tem que ser 4/5. Isso. Pra somar e dar 1, né? E ali em cima vai a quantidade de fracassos que tu quer. Se tu quer 6 sucessos e tu tem 10 tentativas, obrigatoriamente vão ser 4 fracassos, né? Isso. Isso. Então, tá aí, faz essa conta, né? É uma continha
de bar, né? Tu faz essa continha aí na mão, se tu quiser, e dá essa respostinha. Uma probabilidade baixíssima, né? É, 0,55% é ridículo. eles, É ridículo, ridículo. Então não vale a pena ficar chutando. Muito bem. Agora bem, eu vou fazer uma parte, tu faz outra. Ou é melhor tu já fazer, né? Senão a gente fica nas enrolation, nas enrolation. Ó, sabe que o Sócrates dizia que a gente só aprende quando a gente tenta e percebe que não sabe. Por isso eu quero que tu tente começar essa questão do zero aqui, tá tá bom? bom. E o que surgir de dúvida, depois que tu parar assim, nossa, agora eu não sei mais nada. Daí tu me manda uma foto, tá? Pra eu Beleza, vamos ver lá. se eu consigo te ajudar. Mas se tu ficar me perguntando assim, tu nunca vai reparar o que tu não sabe. Então é melhor que tu tente um pouquinho sozinha, tá? Tá bom, Até pra evitar que tu me pergunte, eu vou no banheiro e já volto. tá bom, beleza. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Tá. Mas por enquanto tá de boa? Não, não porque apareceu uma conta aqui que é muito bizarra, então acho que eu fiz uma coisa errada. Hum, Tipo 0,02 elevado a 38. Eu acho que não deve ser isso. pode ser que seja. São coisas que tu tem que resolver na calculadora mesmo. Ah, tá bom. Então, É normal isso, tá? tá. Afinal de Deixa eu contas, a gente tá tentar falando isso. aqui de 40 eventos, né? Poxa. Hã? São 40 eventos, então vai dar bem grande mesmo. Beleza.
Então, peraí. Eu vou falar a conta que deu aqui, tá? Tu pode me mandar uma foto, daí a gente avalia junto. Vou te mandar aqui. A imagem não está muito boa porque eu fiz no tablet. Beleza, vamos ver. Certo, deixa eu colocar aqui. Parari, parará. Escreveu bonitinho. Bem, a ideia aqui era, né? Qual que era mesmo esse problema? Mas era que se tivesse mais de dois, um negócio assim, o negócio não funcionava, né? Uhum. O produto eletrônico contém 40 circuitos integrados. O fabricante declarou que 1 a cada 50 é defeituoso. Então, esse é o P, 1 sobre 50, né? O P é 1/50. Que é a mesma coisa que 0,02. Perfeito. Ah, tá. O outro P, tá? Não é o primeiro P. Tá, beleza, esquece. Confundi, É o, tá. o Pzinho, vamos dizer assim. Tá, o P é isso. Isso. Beleza. O circuito integrado são independentes, beleza. O produto opera somente se houver até dois circuitos integrados defeituosos, até dois. Dois ou menos, tá bom? Porque até dois é isso, pelo que eu sei. Até dois. Zero, um ou dois. Mais que dois, ele Uhum. para de funcionar, certo? Uhum. Então tá bom. Qual a probabilidade que o produto opere? A probabilidade de que o produto opere é a probabilidade de que não tenha mais que dois Ou seja, estragados, certo? sim. Isso. Portanto, o que a gente está querendo calcular aqui? A gente quer a probabilidade de que não tenha mais que dois. Ou seja, de que tenha até dois, dois ou menos, né? A quantidade de estragados vai ser dois ou menos. Certo? Não é o contrário, tá? Esse é o ponto. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Tu tens que fazer. Bem, tu tem que fazer é meio forte. Mas eu acho que existem formas mais apropriadas de fazer as contas, né? A ideia é que a gente não quer, a gente quer que tenha dois ou menos circuitos estragados, certo? Defeituosos. Ou seja, queremos a probabilidade de que tenham dois ou menos circuitos estragados. Então, se tu parar para pensar bem, o nosso sucesso aqui é ter circuito estragado. Porque qual que é a probabilidade zero? De ter zero circuitos estragados. Qual é a probabilidade, o que é a probabilidade de um? Ter um circuito estragado, um integrado Uhum. lá, né, estragado. E aqui dois, Uhum. mesma coisa, certo? Entendeu a ideia? Entendi. Muito bem, é CI que a gente chama, né? Isso aí. Tem um C estragado, ter dois C estragados, Mas, ter nenhum. Diga. pera, tô tentando pensar aqui, mas a fórmula vai dar mais ou menos a mesma coisa, não vai? Vai. Os números que tu joga são bem semelhantes, né? Só que tem algumas coisas que vão ficar diferentes. Ó, por exemplo, o N. O N continua sendo. Quantos que tinha ali? 50, né? Não lembro. 40. 40. 40 circuitos integrados. Eu vou te mandar essa coisa aqui para eu olhar lá o enunciado também, já tá no teu zap. Então tem 40. O N é 40, então. Vamos colocando as coisas aqui. Os Ks são os Ks que a gente colocou ali. Daí tu colocou o K38. Pô, beleza, mas que desgraça fazer conta com 38, né? Pois Não tá é. errado. Não está errado. Não está errado. Então, mas aí Mas, a questão é que como depois você multiplica por N menos K, não vai dar a mesma coisa? sim, justamente. Mas esse foi o jeito que tu construiu a equação, né? Talvez, eu acredito que seja melhor construir já do começo com os números pequenos, entendeu?
Ah, não, sim, realmente. Agora pensando, eu vou ter esse approach, tipo, qual é o lado mais fácil, assim, de você começar a conta. Isso. Mas é assim, é treta mesmo. Se não puder usar calculadora nessas coisas, fica complicado às vezes. Então a probabilidade de tu pegar um CI estragadinho lá é bem baixa, né? Uhum. Muito bem. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A parte da combinação que é o problema, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer para o P igual a zero, né? Primeiro. Que vai ficar Eu zero. acho que o segredo dessa questão na verdade, assim, o que vai se aplicar para a minha prova é a sacada Interpretação. que tem que somar as 3 probabilidades. Isso. Porque o resto eu acho que vai ser fácil, entendeu? Tipo, eu acho que as contas vão ser muito fáceis. Não Eu vai acho que precisar ficar fazendo coisa na calculadora, tu quer dizer, né? exato. Perfeito. Aqui só para. Vamos fazer só esse, depois a gente segue para outra coisa, tá? 40 fatorial, né? Uhum. 40 menos zero fatorial, zero fatorial. E aí, quanto que é zero fatorial? Você lembra? É um, né? Isso. Eu não entendi por quê, né? Mas é um. Tem um chinês explicando isso no YouTube, o vídeo tem umas 200 milhões de visualizações. Outra hora eu te mando. Seríssimo. 40 Tem que fatorial. dar uma volta, né? Mas tudo bem. Parece que é simples, assim, mas é que eu não lembro agora. É tanta coisa pra gente lembrar, mas é bem auto-intuitivo, por quê? De quantas formas diferentes tu pode organizar? Lembra que fatorial tem a ver com permutação? Uhum. Te mostrei naquela folhinha. De quantas formas diferentes você pode organizar o vazio, o zero? Uma forma só. Tipo, intuitivamente a gente consegue pensar dessa forma. Uma sala vazia. Não tem como organizar de outra forma além dela daquele jeito. Entende? A ideia é essa. Mas tem uma matemática por trás disso. Que vai ficar 40 fatorial dividido por 40 fatorial. Corta, corta. Vai ficar basicamente o 0,98 aqui elevado a 40, né? Uhum. Que vai dar um número aí razoável. Razoável. Muito bem, depois tem que fazer o mesmo com os outros e somar, beleza? Beleza. Então sempre se atenha à interpretação, né? Às vezes o teu sucesso, a gente costuma chamar esse K de sucesso, né? Pzinho a probabilidade de sucesso, é uma coisa ruim. Né? Para mim, o sucesso aqui foi ter pegado um CI estragado, certo? Uhum. Pois é, zero, CIs E estragados, um mesmo, CI por estragado. exemplo, se eu tivesse escolhido começar mesmo pelo 38, aí eu ia ter que fazer 38, 39. Não, pera. Eu ia ter que somar as probabilidades de tipo 38, 39 e 40, né? A probabilidade, bem, deixa eu Assim, pensar, o porque para mim é K difícil. maior que 38. Seria tipo K maior que 38, maior ou igual a 38. Ah, sim, sim, isso mesmo. Aí eu teria que fazer 38, 39 e 40. Tá. Para funcionar, é isso aí. Peraí. Agora tu me pegou. Eu acho que não. Acho que tem que somar todos. Tipo, qual é a probabilidade de ter? ah, ah, acho que tem que somar todos, cara. Tá, eu vou pensar pelo outro ponto de vista, tá? O ponto de vista que eu não recomendo pensar. Vamos lá. Ah, não, não, é só, tipo, foi uma coisa, porque assim, eu imagino que a matemática vai dar certo, de alguma Eu forma, acho que né? não vai. Eu acho que tu vai ter que fazer a prova do jeito que tu tá pensando, só 38, 39, 40, não. Porque, se bem que nessas três situações, né? Agora, se tiver 37 funcionando só, não vai funcionar. É isso, né? Isso. Então tá certo. Eu tava falando besteira, desculpa. É isso mesmo. Ah, Daí vai estar umas continhas ruins aqui, mas sai. vai dar Mas umas sai. continhas, talvez seja até meio parecida, na real, com essa, mas eu acho que realmente, tipo, a ideia de começar pelo lado que tem potencial de ter conta mais fácil precisa estar na minha cabeça. Números menores, exatamente. Mas de fato, eu acho que para ti, na realidade, o que tu mais precisa é se adaptar à questão, né? Porque é a questão que vai te dar as coisas que você precisa, né? É, Não você vai ter que tirar do nada. Pô, peguei aqui, tirei o. Aqui, deixa eu pegar uma questão sua. Muito bem. Ahn, Vamos pegar alguma questão que você me enviou. Tem alguma especial lá que tu queiras fazer? Assim, poxa, batei o olho e que tristeza, não sei fazer. eu acho que teste de hipótese, Teste de hipótese, dessas que show. eu mandei, assim, porque as que eu tava bastante curiosidade de fazer as com distribuição normal. Eu acho que talvez tenha até uma outra distribuição normal que talvez eu faria para dar uma
fixada, porque essa eu acho que é uma que cai sempre também, e de teste de hipóteses, porque eu realmente não lembro. Só vai conseguir fazer a teste de hipótese se tu souber fazer a conta da distribuição normal, tá? Único jeito. Então a gente pode fazer um outro de distribuição normal e aí depois... Como tu preferir. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver como é que é a outra de distribuição. Nossa, eu já tô achando que tem chance de eu gabaritar essa prova. Eu também acho, sinceramente. Porque eu lembrei agora. Tipo, você tá destravando umas coisas, assim, não é difícil o nível dessa prova, entendeu? Não. Mas tem umas questões aqui que eu, por exemplo, teria algum problema para começar. Essas de regressão linear aqui. Então, tem umas que eu achei, tipo, essas meio que tem termos, né? Multicolinearidade, sei lá. Putz, Isso aí é você sentar a bunda e ler a teoria, né? Então, tipo, essas talvez eu vá errar mesmo. pode crer. Olha, tem uma outra aqui que eu acho interessante. Ela parece difícil, mas é fácil. Eu não achei a de distribuição normal, depois dá uma procuradinha. Dá uma olhada nessa aqui, que ela é o começo das distribuições contínuas. Tá falando aqui da distribuição uniforme. A distribuição uniforme, né? O que é uma distribuição uniforme? É uma distribuição retangular. Né? A gente não fez a gaussiana agora há pouco. A distribuição uniforme é uma distribuição retangular. Vai ser um retângulo, então, que chuta qual vai ser a área desse retângulo. Vai ser 1, né? Então, isso tudo vai ser definido aqui mediante as dimensões do retângulo, as dimensões máximas que ele pode ter. Olha só, seja uma distribuição uniforme dentro do intervalo de menos 2 a 10. Nós estamos falando do intervalo de menos 2 a 10 aqui no eixo x, né? Então, vamos lá, o menos 2 seria, o menos 2 seria aqui, o 10 seria aqui. Show. Como é que eu posso fazer este belo retângulo ter área 1? Essa é a ideia. Bem, eu sei que a base dele aqui já mede 12, né? Uhum. 12 vezes quanto dá 1? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Essa pergunta é super difícil. É. Obviamente vai ser 1 sobre 12, certo? Uhum. Então esse vai ter que ser o valorzinho aqui da altura. Isso a gente chama de normalização, né? Uma espécie de normalização que está rolando aqui. Agora esse retângulo, por mais bizarro que possa parecer, ele nos dá, se calculado assim nos seus extremos, né? Uma probabilidade de 100%. É calcular a área desse retângulo dá 1. Então agora a gente consegue calcular a probabilidade que esse retângulo aí. O valor da variância. Olha só. Qual que é a variância de uma distribuição uniforme, né? Coisas que tem que decorar. Infelizmente, vou te contar que nem eu sei de cabeça. Uhum. Mas eu sei na minha apostila. Na minha apostila eu tenho. Mas lembra que eu falei para ti de esperança e variância agora há pouco da distribuição binomial? Uhum. Tem para todas as distribuições esses valores. Na Uhum. distribuição uniforme, deixa eu pegar aqui. Não deve ser muito difícil, não é? Este valor. Você deve pegar a média e aí calcular meio desvio padrão. B menos A. Não, pior que não dá para tu, vamos dizer assim, deduzir. É que não. Tu tem que tirar a fórmula decorada mesmo. Ruim, né? Cara, esse eu acho muito nada a ver, mas tudo bem. É nada a ver, mas ele aparece com alguma frequência também, a distribuição. Não, mas eu fico pensando no examinador ficar cobrando isso, enfim. Isso aí, né? Tipo assim, você ficar decorando fórmula, sabe? A gente começar a falar dos problemas dos concursos público brasileiro, só de ter concurso, assim, já é um negócio muito doido já, né? O fato de tu ter concurso tira um monte de, vamos dizer assim, outras opções mais inteligentes de resolver o problema, Mas né? qual opção? Por exemplo, para a Receita Federal poderia ter uma justiça privada, por exemplo. Como assim? Justiça privada, uma justiça que não seja estatal. Não, mas a Receita Federal não tem nem nada a ver com a justiça. Mas ela é um órgão do governo, né? Ela é um órgão do governo. Pois é. Então, acho que qualquer coisa que tenha a ver com cálculo de contabilidade de empresa
poderia ser feito por empresas privadas. Na verdade, eu acho que tudo pode ser substituído por empresa privada, né? Se tu vai deixar o governo fazer, por exemplo, sei lá, uma rua, ele passa 10 anos lá e não consegue terminar uma estrada. Agora tu dá dinheiro para uma empresa fazer um celular, ela consegue colocar o celular dentro do teu cérebro. Então, acho que tudo que tu deixa em função do governo só piora as nossas vidas. Não, pode ser. Bem, aqui, né, é só identificar quem é A e quem é B, né? O A é sempre o valor mais à esquerda e o B é sempre mais à direita. Sempre final menos inicial, né? Daí, quem é o B aqui? O B é o 10 e o A é o menos 2, então tem que tomar cuidado só com a questãozinha do sinal, né? Acho que isso não é problema para ti. Não. Show. Então vai ficar 10. Tem coisas que tem que decorar, assim. Se tu conseguir criar alguma fórmula na cabeça para decorar, porque... Essa fórmula que você colocou aqui que está pronta, ela normalmente é sobre 12 ou Sim, foi uma não, coincidência do enunciado? foi sacanagem do cara que criou a questão. Ah, tá, Porque é sobre 12 mesmo, assim, essa fórmula. Só que entendi. daí já tem o outro 12 ali, mas é para facilitar, talvez, ou para confundir. Daí a interpretação é sua. Mas vai ficar 12 ao quadrado dividido por 12, né? Aham. Daí facilita quando tu É, para percebe. facilitar. Pois é. Resposta C. Uhum. Mas tinha que saber a fórmula, né? Infelizmente. E tem umas 6 ou 7 distribuições, então tem que Uhum. decorar 14 fórmulas, né, de esperança e de variância. Bastante coisa. Torcer para não cair muito disso, né? Eu Ah, falei que não. não ia cair e acabou tendo uma questão disso. Eu vou decorar só da normal, Poisson, Uma boa. a binomial agora, a binomial que você fez agora, que eu acho que, tipo, já decorei. E só o que a gente vê eu vou decorar e tá ótimo já. Mas olha que tem umas distribuições que eu vou te contar ali. A distribuição F, cara, é um negócio que as pessoas só veem em estatística Essa 2. aqui é o F, a Snedecor é F Snedecor. Aí, ó, por isso que eu não sabia. Isso aí é estatística 2, Você cara. pode procurar. É, então, a gente teve isso. Eu falei, é difícil. Eu vou totalmente ignorar que isso existe, entendeu? Não vou nem. Não, é tempo, eu tenho um tempo limitado, é o 80-20. O que eu vou fazer? Vou ficar querendo virar a estatística agora? Claro. Pô, e essa é uma estatística difícil de tu ver utilidade ainda por cima. Mas Ah, não. para não dizer que a gente não viu, eu tenho um formulário topzera aqui. Tem tudo que tu imaginar na tua vida tem nesses 2 formulários aqui. Então, Que bom. tu pode dar uma olhada, né? Talvez ajude. Nossa, Ah, super. Eu estava procurando isso, eu cheguei a procurar no Mercado Livre para ver se tinha aqueles, sabe aqueles resumão que vinha plastificado, assim? sim, aí é Para ver se eu massa, né? achava um lugar que tivesse reunida todas as fórmulas, meio tipo como se fosse uma cópia de prova, porque isso já ia me ajudar muito. Pois é, eu vou te falar uma coisa, eu dou aula já particular, assim, de tudo quanto é matéria há 3 anos. Então eu vou acumulando aqueles materiais que me parecem, assim, muito acima da média. Claro, De, de, imagina. de materiais bons, assim. Esses 2, nesses 3 anos de estatística, que eu dou aula praticamente todo dia de estatística, são os 2 melhores formulários que eu já vi. Então, acho Que que bom, vai economizar bastante tempo seu aí. que bom. Apesar disso, eu não sei fazer a conta da distribuição F. Mas o formulário tem lá a quantia da distribuição F. Vamos para uma que a gente sabe fazer, que é a tal da distribuição. A teste de hipótese. Teste de hipótese é top. Tem um teste de hipótese esquisitão aqui. Eu quero aqueles testes de hipótese clássico. Esse aqui é clássico. É um teste de hipótese. Não, mas esse não é o de distribuição normal, esse é o de proporção. Esse aqui foi o que a gente fez. Esse aqui a gente também fez. Esse aqui eu não sei o que é, deve ser Poisson. Caraca. Escolhe uma teste de hipótese aí pra fazer, porque senão eu vou ficar pulando aqui as difíceis. Peraí. Ah, achei Das uma que eu boa, te. achei uma boa, achei uma boa. Ah, Me parece boa, pode ser que eu me ferre nessa escolha. não, Essa tudo aqui. bem. Lançamento de um livro. Aqui, sabe, pelo que eu tô vendo aqui nessa tua lista que tu me mandou, principalmente, eles cobram mais testes de proporção. Eu não sei se vai ser assim na tua prova, né? Eu vejo mais ser cobrado por aí teste de hipótese da distribuição normal, não da proporção. Não, podemos fazer os dois, assim, não tem problema. Beleza.
são um pouco parecidos, mas têm as suas peculiaridades. Para o lançamento de um livro, uma editora precisou avaliar a quantidade de impressões defeituosas. Para isso, selecionou-se 40 exemplares e registrou-se a existência ou inexistência de defeitos de impressão. Ah, meu Deus. Foram testadas as hipóteses, olha só, P igual a X e P diferente de X. Isso aqui já entrega uma informação tensa. Já vou contar para você o que é. Com nível de significância de 5%, cujo teste culminou na rejeição de H0. Eita. Se o teste fosse realizado com os níveis significantes de 1% e 10%, a decisão de ser tomada respectivamente seria, isso aqui é bem teórico, né? Isso aí eu não tenho, eu não lembro nada, assim, não tenho ideia do que ele está falando aí. Eu não Uhum. lembro que é nível significância. Sabe uma coisa que eu também não lembro, que eu leio direto nas provas de estatística? Grau de liberdade, eu não lembro mais o que é isso. Isso aparece mais na distribuição T-Student, tá? Em Ah, outras, na maioria não vai aparecer. A T-Student aparece. mas Bem, ela pede, eu sei que até estudante cai, só que é aquilo, né? Ele dá um númerozinho. então, justamente, esse grau de liberdade tu usa na tabela. Então, provavelmente, ele já vai te dar os dados ali, né? Dados, assim, não vai precisar olhar na tabela, então. Não vai precisar usar o grau de liberdade para nada, basicamente. Mas lá, quando a gente chegar em T-Student, a gente devora isso aí. Eu acho que ele fala em umas questões meio teóricas, que ele fala uma equação. Existe isso? Eu Tem, posso a estar gente usa. viajando. Tem Tipo uma assim, uma equação. equação com grau de liberdade, alguma coisa assim, ó, tá na minha cabeça. Daí já não é T-Student, daí eu lembro de ter visto isso em aquelas duplas lá, tem um nome para isso, média dupla, tem um nome, porra, não lembro agora. Pode ser uma coisa assim, então. Mas é de dois tipos de dados, duas tabelas de dados, assim. Mas vamos para essa aqui, vamos tentar resolver essa aqui, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Porque ele está dando um monte de coisa aqui, um monte de coisa, mas vamos tentar entender com desenho primeiro, né? Ele falou aqui sobre um teste, né? Que ele quer saber ali se a hipótese é verdadeira, se ela é falsa, né? Basicamente é Uhum. isso. Só que é um teste da diferença. Então, o que que acontece? Como é um teste da diferença, a gente está pensando no gráfico todo e cortar os cantos. É o tal do teste bicaudal. De novo, bicaudal, né? Já apareceu bicaudal hoje para aí. Mas não era no contexto de teste de hipótese. Então, o gráfico, apesar de ser proporção, também continua sendo o gráfico da gaussiana, da distribuição normal. E tu quer um nível de significância de 5%, tá vendo? Bem, pelo menos foi o que ele deu inicialmente ali. Então, o que que acontece? Como tu quer, tipo, 5% de confiança, de intervalo de confiança, de nível de significância, né? É isso que a gente fala no teste de hipótese. Tu vai ter um valor de Z específico aqui que a gente chama de Z crítico, que vai limitar 5%, vai cortar 5% aqui do teu gráfico. Qual que a gente estava fazendo lá na distribuição normal. Por isso que eu falei, né? Bem semelhante uma coisa com a outra. Uhum. Só que como tu quer um nível de significância de 5%, então, o que vai rolar? Vai rolar de novo o que a gente estava conversando naquela hora, né? 5%. Ah, dessa vez é 5 para Ah, cima, 5 para baixo. come bola. 2,5. Ah, Senão seria 10%. uhum. 2,5 aqui também. Isso não é tipo desvio padrão, não tem nenhuma relação. Coincidência. Tem sim. Mas, como ele não falou de desvio padrão aqui nesse problema, e ele falou de porcentagens, então é um clássico problema de teste de hipótese da proporção. E no teste de hipótese da proporção, tu usa a, a variância, né, que a raiz quadrada dela é o desvio padrão, de uma Hum, proporção, de uma distribuição normal, que é o P vezes o Q lá, lembra que eu te mostrei lá? N uhum, vezes P vezes Q, um negócio assim. lembro. Tu usa aquilo na forma. Mas ele nem precisa dar o desvio padrão, porque tu consegue tirar por meio dos valores do P, né, do Pzinho, né, da tua Ô, probabilidade. Samuel, Oi. um segundo, eu posso ir no banheiro? Eu tô um pouco Claro, apertada. sem pressa, vai lá. Obrigada. Licença.
Voltei, desculpa. Que é isso, sem pressa. Show de bola. Bem, o que eu estava falando é que não precisa porque a gente usa P e Q para encontrar isso. Sendo P Hum, sucesso, Q fраcasso. Beleza. hum, Para entender bem esse problema aqui, o que está rolando nesse problema, a gente tem que fazer o desenho, né? Eu fiz o começo do desenho aqui. uhum, Então, note que para definir, né, se tu tens que aceitar ou não a hipótese alternativa, que é representada pelo HA, aqui nós temos só H0, né? A hipótese uhum. alternativa a gente representa como HA. Tá. Então, mas tudo bem. Aceitar a hipótese alternativa é rejeitar a hipótese nula, pela lógica. Qual que seria a hipótese alternativa aqui? Que o nosso P, né, é diferente de X. Ele chamou de H1, né? Então a gente chama de Uhum, H1 às vezes de H. Então, o que seria ele ser diferente de X? Ele estar dentro da região crítica. Fazer os teus cálculos e encontrar o teu dado aqui dentro da região crítica. uhum, A gente chama isso de Z calculado, fazer os cálculos e encontrar dentro da região crítica. Ou seja, dentro dessa região dos dados mais extremos. Então, se tu está dentro desses dados extremos, para o nível de significância que tu está trabalhando, tu pode rejeitar ou não a hipótese nula, né? Então, note, né? A ideia é o seguinte: tu tem ali uma quantidade de observações feitas com muita precisão, a ponto de que se tu tem um dado tão longe do que já está pré-estabelecido, significa então que o teu pré-estabelecimento está errado. Então por isso tu tem que tá. rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é a hipótese mais antiga, vamos dizer assim. Então, a ideia teórica, bem por cima, é isso. Depois eu te mostro com mais detalhes ali na apostila. Bem, então, perceba que tu tem que ter uma definição de Z crítico, que é dado pelo nível de confiança que tu quer. Às vezes tu quer mais confiança, às vezes tu quer menos confiança. Às vezes 95% de confiança já é suficiente. Né? O nível de significância de 5% significa isso. Que se tu tiver aqui 95% das vezes certo, tá bom. Né? Isso é o intervalo de confiança. É, existe esse vínculo entre teste de posse e intervalo de confiança, justamente. É o intervalo de confiança. Se ele falar, ele estava falando aí, significância de 5%, é a mesma coisa que você falar que você tem um intervalo de confiança de 95%. Isso, só que dentro do contexto de teste de hipótese, tá? Que tu Tá, vai rejeitar ou não um dado, mas é isso mesmo. tá. Esses limites aqui seriam justamente os teus intervalos de confiança. Muito bem. Significância é para teste de hipótese, então. Normalmente a gente chama isso, chama de nível de significância. Tá. Muito bem. Então, perceba que tudo vai depender dos teus dados, né? Do que tu define como o nível de significância. Porque assim, às vezes, né, se tu quer, quero 99,999% de certeza, mas às vezes não precisa de tanta certeza. Tu vai ter muitos problemas para pegar tanta certeza assim, Uhum. percebe? Uhum. A ideia é essa. Então, se tu tem um chute que 95% das vezes tu acerta, vale a pena, né? Eu pelo Lógico. menos acho. Agora, se tu tá falando de medicina, talvez não vale a pena. 95% das vezes dá certo, 5% é uma perda alta. Então vai depender da situação. Essa é a ideia Uhum. de tu escolher 5, 1, 10, né? Tá. Então, qual é a ideia? Se tu escolhe um, o que, que vai acontecer com essa região aqui? Ela vai diminuir, porque tu vai querer menos chance de dar errado. O dado tem que ser extremo pra caramba. Uhum. Essa é a ideia. Daí seria 1%, meio para cada lado. Agora, se tu quer 10%, tu já tá mais largado, né? Aí tu pega qualquer coisa aqui mesmo, né? A ideia é essa. Beleza? Mas, pera. Aí, o que acontece? Você pega 10%, você vai ter 5 para cada lado. Significa que é mais fácil ele cair na zona crítica, né? Exatamente. Ser rejeitado ou não. Cair na zona crítica é rejeitar a hipótese nula, exatamente. Então, quanto maior a zona crítica, você rejeita mais a hipótese. Perfeito. Exatamente. E É isso quanto aí. menor a zona crítica, significa que mais dados são aceitos, né? Exatamente. Por exemplo, para 10, provavelmente você vai rejeitar, e para um, provavelmente você não vai rejeitar. Exato. Essa é a ideia desse problema. Perfeito, meu. Não precisei nem continuar.
Ah, não, eu só estava pensando, só que assim, não deve ter conta, né? Ou não? Bem, de Eu só fato, falei, tipo assim, meio que conceitualmente, assim, sei lá. né? Se tem conta ou não, aqui já é uma situação um tanto tensa, porque vai depender de algumas coisas. Uhum. Dependeria de quem é o X, sacou? Uhum. Esse é o problema. Não sei quem é X. Tem mesmo como saber. Mas eu tenho como saber isso que tu acabou de falar, a proporcionalidade. Ou seja, se para 5% rejeitou e Uhum. 5% eu pego uma região menor que 10%, Uhum. então significa que para 10% também vai rejeitar. Porque para Isso, 10% também vai estar dentro da zona crítica, entendeu? isso. Agora, para um, eu já não posso afirmar. A gente não tem certeza, mas provavelmente ele não vai dar essa opção, então, né? Não, ele tem a Se opção não aqui, ó. for Nada para se pode fazer afirmar essa para conta. um, rejeitar para outro. Ah, tá, tem nada se pode filmar, tá. Legal, né? Ah, Aí ajudou, sim. né? Beleza. Pô, você pegou bem essa matéria, isso é difícil de observar. Legal, legal. Vamos falar um pouco mais de teste de hipótese, então, porque ele é bem ilustrativo nesse assunto. Eu quero mostrar lá na apostila, lá tá bem explicadinho. Sem muita enrolação, já com altos exemplos direto ao ponto. Vamos lá, tá aqui. Show de bola. Mas você sabe que é curioso? Você falou assim, ah, da Poli, você vai fazer o concurso da Receita, né? Sabia que tem muita gente da Poli nesse concurso? Ah, é? Que foi virar fiscal, você acredita? Eu também não sabia, mas eu comecei a descobrir depois que eu comecei a estudar. Doido, né? Qual é o salário lá? Uns 10 conto por mês? 10, 40 mil reais tem gente que ganha Nossa, por mês. que coisa doida. Daí vale a Só que pena, né? assim, só que é isso, tem benefício, tem tipo 13º, 14º, férias de não sei quanto tempo, sabe assim? Tipo, aposentadoria super alta. Então, assim, tem muita gente que vai fazer isso. Pois é. Bom, Doido, né? serve isso pro Brico. Vamos lá. Parari, parará. A gente estava no teste de hipótese. Isso era a página 80 e poucos. Página. Isso, 87. Muito bem, testes de hipótese. Qual que é o negócio do teste de hipótese? É justamente você fazer um trade-off, né? Custo-benefício. Às vezes não vale a pena tu querer ter 99,9% de certeza de algo. Se 95% das vezes tá rolando, tá bom. Agora vamos entender. Né? É bom entender o porquê de fazer um teste de hipótese, porque ajuda na interpretação das questões. Uhum. Agora, olha só. Região de rejeição e tipos de testes. Bem, o que a gente fez ali, o que a gente estava avaliando naquele Uhum. problema era um teste de diferença, né? Que é o tal do teste bilateral, olha só, como eu fiz no desenho. Então, Uhum. metade da probabilidade para um lado, metade para o outro. Mas às vezes a gente está interessado em testes unicaudals, né? Por exemplo, a gente está lá, faz um estudo sobre saúde, e daí vê lá que a média do colesterol no brasileiro é tanto. Daí um outro Uhum. estudo vem e diz que não, é mais do que isso. Daí tu tem uma hipótese alternativa. Sim. Só que é uma hipótese alternativa para mais. Então tu vai fazer um teste só de um lado. Portanto, todos os teus 5% de intervalo de confiança que tu querer vão estar só de um lado, sacou? Uhum. Essa é a situação, claro, também pode ter para negativo. Ah, dizem que a média de salário é tanto, mas foi feito estudo que diz que é menos. Beleza. Daí todos os teus 10% de intervalo de confiança vão estar por menos. Tem que tomar Uhum. cuidado com esse negócio do menos, porque ele entra lá naquela equação Uhum. no Z, né? Lembra que tu tinha trocado errado? Tinha que trocar no Sim, Z. Isso. sim. Normalmente é dessa forma que faz. Muito bem. E daí é isso. Se tu tem uma Ou hipótese seja, se o Z estiver para a esquerda, eu considero ele sempre como negativo. perfeito, para a esquerda ali do centro, né? Exatamente. É. Isso aí. E é isso. Então, quando tu vai resolver um teste de hipótese, a tua resposta é tu aceitar ou não a hipótese alternativa. Ou, né, tu aceitar ou não a hipótese nula. Se tu aceitar uma, Uhum. tu rejeita a outra. É assim que Uhum. funciona. Aceitar a hipótese nula é rejeitar a alternativa, aceitar a alternativa é rejeitar a nula. É assim que tu vai responder. Tá. Só que às vezes, claro, né, tu pode cometer erros. Então, eu vejo muito cair isso, tá? Entender o que é um erro de tipo 1 e um erro de tipo 2. Ah, isso cai mesmo. É.
Isso Eu não sei aqui, o que é. nossa, muito chato, porque confunde a nossa cabeça, né? Muita coisa para lembrar. Mas erro de tipo 1, então, como diz aqui a Bíblia, é rejeitar H0 quando o H0 é verdadeiro. Às vezes tu rejeita a hipótese nula, mas na verdade era aquilo mesmo. Ah, nesse novo estudo aqui disse que o colesterol da galera é tal, mas não é tal. Então tu cometeu um erro. Se tu rejeitou a hipótese nula, sacou? Uhum. Às vezes os teus dados estão, né, muito extremos, muito errados. Bem, a ideia é essa. Então, tu dá uma decorada ali, tenta criar uma musiquinha mental para decorar. A ideia é essa. Tá. Olha Mas tem só. uma fórmula para eu Putz, calcular, ou cara. ele só pergunta assim, tipo, ah, isso é tipo Isso, ele só vai perguntar, não tem conta não. Tá. Ele vai falar assim, ó, nesse problema aqui tinha um teste, tinha uma hipótese nula, mas pela conta deu a hipótese alternativa, mas no fim perceberam que estava errado. Isso é um erro de tipo o quê? Tipo 1 ou tipo 2, sacou? Ele só precisa Uhum. saber isso aí. Tá. Show de bola. Testes paramétricos. Testes paramétricos é quando sigma 2, ou seja, a variância, né, é conhecida. Então, quando a gente tem uma variância conhecida, a gente tem média, tem desvio padrão, essas paradas todas. Vamos utilizar esta fórmula aqui, que, olha só, é praticamente a mesma fórmula lá da distribuição normal, né? Eu estou falando só da parte do Z, tá bom? Essa Uhum. partezinha aqui. Só que antigamente era só o sigma aí embaixo, né? Isso, agora tem o N, que é o que está associado com a quantidade de observações que tu fez, né? Por exemplo, numa Uhum. pesquisa ali do colesterol, se tu avaliou 50 pessoas, o N é 50, entendeu? Tá. É isso. Então, note que quanto mais N, né, melhor. Quando tu tem muito poucos N's, né, menos de 30, tu não pode usar essa distribuição normal, tem que usar t-student. Uhum. Então, é isso aí. Então, sempre que ele der um N, provavelmente tu vai ter que trabalhar, né, com distribuição normal. Então, caraca, tô falando pra porra hoje. Deixa eu passar um negócio aqui na minha garganta. Não, mas então tá. Então, o que eu tô imaginando vai me parecer na hora da prova uma dúvida, porque, tipo, quando que eu vou usar essa fórmula que considera a raiz do sigma ao quadrado sobre n? Quando? Tu vai usar ela É no teste de hipótese. de hipótese, No teste de mas hipótese. ela não é aplicável para só a distribuição normal, que nem aquele outro exercício que a gente fez. Não, Tá. não é aplicável. Muito bem. O que ocorre às vezes lá na distribuição normal, que ele pede probabilidade, né? Veja que lá na distribuição normal ele pede outra coisa, ele pede a probabilidade do evento ocorrer. Tá. Ele vai falar de, sei lá, 20 cafés, né? Não tinha um negócio do saco de café lá? A gente Tinha, fez, eu fiz era 200 gramas. a média, e aí Daí tu pensa, ah, não, vou ter que colocar o N ali debaixo. Não, o que tu vai ter que fazer é multiplicar a média por era 20. quantos. Entendi. E o desvio padrão também por 20, né? Basicamente isso. Daí tu vai aumentar a média, vai aumentar o desvio padrão, mas vai fazer a conta do mesmo jeito. Agora, vamos olhar esse probleminha bem interessante aqui. Olha só, eu tive esses exemplos, tudo essa apostila, né? Pensei em colesterol, mas aqui ele tá falando de taxa de fósforo. Depois tu Uhum. pergunta lá pro teu marido se é bom, se é ruim, ter fósforo alto. Tá. Eu não sei. O sangue tem distribuição aproximadamente normal, média 3, se padrão 0,6. Show. Tá. Então nós temos já o Mi e o Sigma. Fazem parte da conta. Com o objetivo de saber se o atritismo nessa taxa aumenta. Ó, aparece essas questões da tua lista ali, meu. Bem parecido, né? O pesquisador Tá. tomou 36 doentes, ó, para essa pesquisa, né? Então o N é 36. E testou o seu nível de significância de 5% e observou esse dado aqui, maior, maior. Então tu tem uma hipótese aqui, né? Que na realidade essa taxa de fósforo é maior do que a pré-estabelecida, certo? Uhum. Então a tua hipótese é o seguinte: a hipótese nula, a normal, a antiga, a que começa as coisas aqui. Deixa eu reler aqui. Tá bom. De padrão. Com o objetivo de saber se essa taxa aumentou. Mostra. Como que eu sei? A minha dúvida agora é o seguinte: como que eu sei que esse teste é o bicaudal ou monocaudal?
É, se é bicaudal, é monocaudal? Eu não sei se é esse nome. Aquele Sim, que é, sim, tipo, é a esse. significância tá dos dois lados ou um só, tipo. Bem, tu pode pensar pela própria estrutura da situação, né? Tipo, o que seria ser menor? Bem, veja, tu tá criando uma hipótese baseada numa pesquisa, a pesquisa mostrou mais. Então tu vai supor que é maior. Não pode supor que é menor, entendeu? Ah, É isso. A ideia é essa. Claro que, muito provavelmente na tua prova, a pergunta vai ser um pouco mais clara que isso. Aqui é um problema de livro, né? De apostila. Provavelmente no concurso ele vai ser muito mais detalhado. Nós queremos aqui, saber se a alternativa. agora eu acabei de ver aqui embaixo, ele fala teste unilateral. Isso. Não, mas é unilateral por quê? Porque a gente já avaliou aqui que a alternativa é que seja maior, não que seja maior ou menor, sacou? Foi Ah, feita uma entendi. Então, pesquisa e ele observou mais. então essa é a chave da questão. Se ele tivesse observado, se ele não tivesse mencionado isso, podia ser maior ou menor, mas como ele já jogou para mais, não sei. Não sei se teria segurança de saber que ele é unilateral, entendeu? Na prova. Sim, mas justamente, né? Por isso que é muito importante tu avaliar o que está rolando. O teste de hipótese é um teste prático, de uma coisa real. Então, tu fez uma pesquisa, na pesquisa deu que a média era maior. Então, tu tá Uhum, falando de um teste para ver se é maior, sacou? Não para ver se é maior ou menor, né? tá. Senão ele poderia ter dito, ó, a gente observou para mais ou para menos aqui, alguma coisa do gênero. Mas normalmente não é o caso, né? Hum, Tá bom? tá. Tá bom. O que que acontece? Agora, vamos fazer para mais, né? Então a gente está pegando esse 5% aqui só naquele canto. Uhum, Agora, o que que é esse 5% no canto, né? Às vezes fica meio confuso. É o Z. Esse 5% aqui vai ser o teu Z crítico, que de onde tu vai uhum, tirar o valor dele? Da tabela Z, o sim. denunciado, né? Aqui, vamos começar as continhas para dar uma brincada aí. Z calculado é a primeira coisa que a gente vai ver. Então, se tu lembrar daquele exemplo que eu te fiz, a gente está procurando se esse Z calculado está dentro da região crítica ou fora da região crítica, lembra? Tá. Lembra do desenho? Então, se ele está dentro Lembro. da região crítica, tu tem que aceitar a hipótese alternativa. Se ele está fora, Isso. tu rejeita a hipótese alternativa. Então, nós calculamos aqui o Z calculado deu 1,2. Daí a pergunta que surge é: se 1,2 está dentro ou está fora da região crítica? Qual que é a nossa região crítica? É a região de 5%. Uhum, Ou seja, qual é o Z que limita ali os últimos 5% do teu gráfico? Essa é a pergunta. tá. Claro que tu tens que utilizar a tabela de distribuição normal, aqui ele vai dar todo o papo, né? Ele vai chegar que 5% é justamente 1,645. Tá bom? Como é que eu sei isso? Bem, nessa tabela, a gente avalia do meio para frente. Do meio para frente, ok? A área Uhum, preta é a área preta ali é a probabilidade, né? Então eu estou acumulando probabilidade. Se eu estou justamente no zero é zero, eu vou aumentando os valores aqui, vai aumentando os números, tá vendo? Esses são valores de Z, são valores do Z ali no eixo horizontal. tá. Então quanto maior o valor no eixo horizontal, mais preto vai ficando, certo? Sim. Mais maior o Z, mais probabilidade. Então como a gente quer limitar ali os últimos 5%, a gente tem que olhar aqui o que faz sobrar 5%, que está aqui, ó, né? Tá. 0,45. Quanto sobrou ali para o final? 5, certo? Uhum, É isso. uhum, Então qual é o Z que me faz sobrar 5 ali para o final? 1,645. É bom tu decorar isso. Parece muito 5%. 1,645 e o do 2,5, né, que é 5% para cada lado, 1,96. São dois legais aí de tu lembrar, ajuda para não perder tempo na prova. uhum. Então, significa o seguinte, que a nossa região crítica, ela começa aqui no Z igual a 1,645, porque este valor de área, aqui depois do Z igual a 1,645, está acumulando 5% da área desse gráfico, beleza? Uhum. E minha mulher passou aqui. E para trás aqui, 95% então, beleza? Uhum. Agora nós vamos nos perguntar, o nosso Z está dentro ou está fora da região crítica? Ele era 1,2, está dentro ou está fora? Está fora, Ó, isso mesmo. Show de bola, show de bola. ou seja, eu aceito a hipótese original. E isso é Não, pera. hipótese nula, tu tem que aceitar a hipótese nula.
E rejeitar a alternativa. A média, de fato, é a antiga aí, já pré-estabelecida. Não é a nova da nova pesquisa. Tá. Legal, né? É É. assim que funca. Agora, bem, eu já fiz um desse, né? Que tal tu tentar fazer um? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essas coisas. Eu vou te mandar essa apostila, bem melhor. Tá. Obrigada. E daí está aí a questão, pode começar ela, mas tu já sabe o que tu tens que escrever, né? O que tu tem que avaliar. Tem que avaliar quem é a média, quem é o desvio padrão, né? Uhum. Quem é o teu. Daí tu vai calcular o Z calculado, depois tu avalia o Z crítico. Vai fazendo aos poucos, assim. Faz a continha primeiro para dar uma aquecida. Tá. Então, a média é 12. Desvio padrão. 0,3. São decréscimos de prova. Esse nome não mostra. 20 pessoas. Tem função final média de oxigênio. Como é que eu separo, por exemplo, a média anterior para essa média nova? Eles têm nomes diferentes ou não? Média? É, que ela Não. tem a média anterior e essa média nova. Mudou alguma coisa? O nome? Não, nome É, não. não? Só que tu tem que ficar esperta, né? Onde ela entra na equação, né? E por aí vai. Sim. Teste ao nível de 5%. Se realmente ocorre o que o pesquisador averigou, defina as hipóteses e interprete. Então, vamos lá. A hipótese zero igual, a hipótese zero é a média igual a 2,3. Isso. Não, não, não. A, Isso. Muito bom, muito bom. a hipótese um vai ser a média maior do que 2,3. Pera. Eu acho que tá confundindo as coisas. A média é 12, né? Não, exatamente. Isso. Desculpa. Onde? E daí entra uma coisa interessante, né? Às vezes, tu pode dar uma olhada nos dados. Se eles forem muito grosseiros, tu já sabe qual é a resposta. Né? Por exemplo, aqui, 13 é próximo de 12. Né? Então, provavelmente, é só um erro de flutuação. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu vai rejeitar a hipótese alternativa. Só que quando é muito grande, né? Digamos que tivesse observado numa outra pesquisa que era 30, que era 40 a Sim, média. Daí, provavelmente, né, estaria na região crítica, tu teria que aceitar a hipótese alternativa, né? não precisa nem fazer conta, quase. Exato. Pelo menos já tem uma ideia, né? Para poder garantir melhor, assim. Entendi. A hipótese zero seria assim, a média é igual a 12. A Isso. hipótese um seria maior que 12 ou seria igual a 13,5? Maior que 12. Maior que Que é o 12. que tu vai avaliar na hora do gráfico. Tu vai ver se tá ali para frente, né? Maior, sacou? Tá bom. Então, é o seguinte, vamos ver. Z. Vou escrever a formulinha aqui, porque só para eu ficar claro o que eu preciso procurar. É o X menos a média sobre, nesse caso, a raiz do sigma ao quadrado sobre o N. Então, beleza. O Z. O que eu preciso achar aqui? Pera, deixa eu focar de novo aqui, que é o que eu preciso encontrar. Eu preciso encontrar o Z calculado. Isso. Porque o Z da zona crítica é 1,645, é isso, né? É isso aí. Então, tá bom. Então, meu Z calculado vai ser igual ao 13,45
menos 12 sobre raiz de 2,3 ao quadrado sobre 28. Parece bom, parece bom. Parece bom, então vamos lá. Aí o Z calculado é 1,45 sobre 2,3 ao quadrado. Deixa eu ver. 2,9, 6. 6, 4, 5, 5,29 dividido por N, que é 28. 28. Tá dando uma conta meio escrota aqui. Acho que eu vou fazer na calculadora. Bom. Nossa, minha calculadora nem para ter uma raiz quadrada. Sério? Calculadora de padaria. No celular. Eu tô precisando. Ah, tá. Não, deve ter o Scientific, né? Em algum lugar aí para tu clicar. Deixa eu ver se eu girar ela. Apareceu aqui. Isso aqui aparece raiz quadrada. Mas você sempre pode usar uns softwares melhorzinhos, né? Eu recomendo que você use na internet o Wolfram. Wolfram é um software muito bom. Tem o Symbolab também. Ajuda bastante a estudar. Cara, não consegui aqui pela minha calculadora. No meu celular. Deixa eu ver se eu lembro. Você consegue tirar ele para mim? O quê? Raiz quadrada de quanto? Uma raiz quadrada de 0,189. Só isso. Dá 0,43. Então tá, 1,45 sobre 0,43. Acho que eu errei alguma coisa. Porque dá 3,37, ou seja, ele estaria na zona crítica, na minha opinião. Bem, vamos ver se você não errou nada. Você chegou a elevar ao quadrado ali o 2,3? Sim, eu acho que eu errei alguma coisa. É a raiz do 2,3 ao quadrado sobre o N, né? O N Exatamente. também. O N não está ao quadrado, tá? Igual a 5,29 sobre 28. Igual a 0,18. A parte de baixo ali vai ficar 0,43. A parte de baixo do teu Z, né? Então vai ficar 1,45 dividido por 0,43. Isso. É isso. Aí ele vai dar 1,45 dividido por 0,43. Dá 3,37. Ah, então beleza. A minha conta, né? É isso É, mesmo? sim, sim. Ah, então tá bom. Então, Eu bati o olho e achei uma coisa, mas estava errado. Por isso que não pode, né, se basear tanto no olho. Agora, se fosse um negócio muito, muito absurdo, daí tu poderia. Né? Se fosse 60, então 70. assim, o que aconteceu foi que eu rejeitei. Pera, então tá maior, então a hipótese. Então, o seu Z calculado está dentro da região crítica. Isso. Certo? Então, se ele está dentro da região crítica, você tem que aceitar a hipótese alternativa, porque ele está lá naqueles dados extremos. Então, você tem que aceitar a alternativa.
Ah, se ele está na região crítica, ele está nos. Ou seja, eu tenho que rejeitar a hipótese inicial. Então, o pesquisador estava certo. Exato, novo O pesquisador consumo estava era certo. maior do que a média original. Exatamente, isso mesmo. Olha só, de boa, né? É Tá. isso aí. Show, 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 show. Fiz uma de teste de hipótese sozinha. Isso aí. Nada Muito a bom. acrescentar, nada a acrescentar. Vamos ver se tem outra aqui. Ah, claro, tem as outras, né? Tem a The Student, daí o negócio já começa a ficar meio macabro. Ah, eu achei uma calculadora Ah, que bom. que tem mais quadrada, pelo menos. Gente, eu perdi a minha. Eu tinha uma HP 50, não, 49 mais. Parece top. Você já teve? Não. Não? Quando, quando que você se formou? Eu me formei na graduação em 2012. 2012. Eu entrei em 2009 e me formei em 2012. A gente se formou, eu formei uns 2 anos antes que você. Formei em 2009. É, não tinha tanta coisa naquela época lá pra vídeo no YouTube, né? Essas coisas. Não, era uma raça. Pois é, fazer todo o Halliday lá, o Stewart de cálculo. Hoje em dia tá tudo feito na internet. Tu vai no Responde Aí, cara, tem todos os livros de graduação do Brasil resolvidos, todas as questões. Não sei se tu conhece esse site. Nossa, que loucura. Sim. Meu, Não. o que que é isso, meu? É que não precisa fazer mais Mas eu nada hoje. lembro que tinha eu esqueci o nome, mas eu lembro que tinha que tinha umas apostilas online. O Pô, pessoal subia. Eu lembro que tinha. Ah, na Poli lá o pessoal deve fazer tudo também, já deve ter. O pessoal Ah, não, hoje em dela. dia, com certeza. Hoje em dia tá top demais. Até pra mim, tá, né? Porque eu sou professor. Se eu vou bolar a questão, não preciso bolar, já tá tudo feito ali na internet. Não, tô falando. Só não posso deixar eles fazer pesquisa. Daí já deu ruim. Mas é isso. Tá, eu tava falando aqui da T-Student, né? Qual que é a Uhum. grande questão da T-Student? Quando ele não te dá, quando você não tem variância, né? Às vezes ele te dá o valor, ele vai te dar um valor de S, né? Que seria uma estimativa da variância aqui. Mas ele fala, né, que não se tem. Quando o desvio padrão é desconhecido. Mas por que ele fala que o desvio padrão é desconhecido e ele te dá a variância, né? Isso é muito esquisito no teste T-Student, mas é o que acontece. E o motivo é o seguinte: é que não existe desvio padrão quando tu tem uma amostra pequena. Isso é uma das coisas teóricas da estatística. Então, se por exemplo aparecer uma questão teórica na prova, este problema não tem desvio padrão. Qual teste tem que usar? T-Student. Mas vai Tá. lá, tá dando a variância. Tu sabe que desvio padrão é o raiz quadrada da variância. Aí como é que fica, né? É uma confusão, é uma confusão. Mas é porque quando a gente tem poucos dados, a gente não tem desvio padrão. Uma coisa assim, da estatística. O problema não é isso. O problema é isso aqui. Observar quem vai ser o T, né? Olhando a tabela. Porque tu tem que ter uma tabela para comparar com o T calculado. Da mesma forma que a gente calculou e comparou o Z calculado com o Z crítico, a gente tem que comparar no T-Student, né? O T calculado com o T crítico. Uhum. Só que verificar o T crítico não é muito fácil, justamente por causa daquilo que tu estava falando, grau de liberdade, né? Uhum. O grau de liberdade é o elemento que aparece ali na tabela T-Student. Então a gente tem que torcer para que nas questões de T-Student ele já dê esse valor, sacou? Uhum. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse enunciado. A tolerância de dieta diária de zinco recomendada entre homens com mais de 50 anos é 15. Blá 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 blá, relata sobre a ingestão de uma média de 17 maior. E desvio padrão, olha só, o bagulho dá, o desvio padrão, cara, isso me irrita. Ah, tá, mas aqui então não vai ser, né? Porque, porra, tem 88 homens, como assim? Não pode ser ter estudante isso. O cara tá inventando moda, velho. O cara tá inventando moda. Eu leio esse enunciado aqui, pra mim é distribuição normal, cara. Tabela Z. Uhum. Que loucura, velho. Mas tá, se ele quer fazer por ter estudante, a gente faz por ter estudante, né? Foi a escolha dele aqui. Eu acho uma Uhum. escolha idiota, mas beleza. Ah, ele até faz aqui, né? Continha, parari, chegou nessa resposta. Muito bem. Então tá bom.
Temos esse dado, vamos anotar esse dado, e a ideia do teste de hipótese é tu sempre comparar com o crítico. Qual é o crítico? Né? O crítico está associado com o que ele nos deu aqui. Nosso nível de confiança aqui, né? Nível de significância de 5%. Como é para mais, tu quer 5% lá no final da curva, certo? Ah, na realidade, olha só, cara, esse problema tá me irritando, porque ele disse aqui diferente de 15%. Ele deu uma interpretação toda louca aqui, velho. Tá. Vamos seguir a interpretação do cara. Eu não faria desse jeito definitivamente, tá? Mas pela interpretação do cara, eu acho que ele vai mostrar que a resposta vai ser parecida com o do desvio padrão, essa da tabela Z. Esse deve ser o intuito desse exercício. Que a distribuição T-student, ela se aproxima da Z, da distribuição normal, para um N grande, sacou? E o nosso N é bem grande aqui, 88. Tá. Então a ideia é essa, ele vai mostrar que as respostas vão ser as mesmas. Muito bem, daí ele escolheu aqui diferente, então é 2,5 para cada lado, né? Ou seja, o Z vai ser 1,96. Deveria ser, né, se a gente estivesse trabalhando com a tabela Z, distribuição normal. Não é o caso aqui. Ele é 1,645 para 5% e 1,96 para 2,5. Ah, tá. Isso. Só que isso a gente está falando de distribuição Z, não é o caso aqui, tem student aqui, né? Então na T-student a gente faz uma coisa um pouco diferente. Qual é o grau de liberdade? Na T-student o grau de liberdade é sempre tu pegar o tamanho da tua amostra e diminuir 1. Tá. Então o grau de liberdade é 87. Eu lembrava de uma coisa assim. Aí, que bom. Bem, então, para observar é a mesma coisa. 2,5, porque tu tá pegando, né, dos dois cantos. 2,5 de um lado, 2,5 do outro. E grau de liberdade, 87. Aí tu observa as interseções. Esse é o teu T crítico. Ok? Tá. Se a tua resposta for maior que esse, ou menor que o negativo desse, tá dentro da região crítica. Qual foi o Z que a gente obteve? Foi um Z positivo, né? Não, negativo. Foi um Z negativo. Isso. Tá aí. Então a gente vai avaliar não para a parte positiva, não faz sentido. Tem que avaliar na parte negativa, lá na cauda do lado esquerdo, certo? Muito bem. Então esse número ele é menor que o nosso T calculado. Ele é menor que menos 1,98. Menos 3 é menor que menos 1,98. Aí, ó. Então ele está dentro, está bem dentro, né, da região crítica. Então a gente tem que rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Tá. Para um nível de significância aqui de 5%. Isso é sempre importante, né? Não é que a resposta é essa e acabou. É para esse nível de significância. Tal qual a gente viu lá naquele outro problema, para um nível de significância menor, né? Tu teria uma outra resposta. Beleza? Beleza. Show. O teste student ele é cheio das confusões. Mas eu acho, né? A gente não tem assim tanto tempo, vou te dar só um parecer. E eu recomendaria que você desse uma boa lidinha nesse teste de proporções, porque a maioria dos teus problemas ali, pelo que eu li, são testes de hipótese de proporção, tá bom? Ele é bem parecido com o Z, usa a tabela Z, então a gente já estudou distribuição normal ali, vai sair de boa essa. Só que a fórmula para tu encontrar o Z crítico, no teste de proporção a gente usa o Z, tá bom? A fórmula é um pouquinho diferente. É a probabilidade menos a probabilidade alternativa, vamos dizer assim, menos a probabilidade nula. Tu tinha me dito ali de chamar essas médias de nomes diferentes. Não existe isso na literatura, mas a gente normalmente chama de média alternativa e média nula, tá? Tá. Então, eu não gosto, porque não é certo falar isso mais. Então, aqui a probabilidade alternativa, a probabilidade nula, dividido pela raiz do que seria isso aqui, né? A variância, né? P vezes Q. Probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso. A variância do que é isso aqui? Da distribuição binomial? Na verdade, essa fórmula ela tá muito parecida com a dos outros, né? Só que ao invés de ser o x menos a média, é o p menos o p0. Isso, só que aí que tá. Se tu olhar a distribuição de Bernoulli, ou mesmo a distribuição binomial, a variância lá é dada por P vezes Q. Por isso que eu tô falando, exatamente isso. Continua sendo uma variância sobre n, né? Exatamente. Agora. Sempre
alguma cor, é sempre tipo, meio que assim, um x menos um x barra sobre variância sobre n. Perfeito. Isso é tão verdade que mesmo para quando tu estiveres fazendo as de dois dados, eu não lembro agora, tua aula toda, tô querendo lembrar essa desgraça, mas vai ser a mesma ideia, tá? Uhum, Vai ser o delta x pelo delta variância, vamos dizer assim. uhum. Muito bem. Então, daí tu vai usar os dados de proporcionalidade e jogar aqui, porque tem problema que ele não dá média e desvio padrão. Lê esse enunciado aqui. Em que momento ele vai dar média e desvio padrão aqui? Mas ele deu que era igual a 5% aqui, o dado, a hipótese, a média nula, vamos dizer, sem probabilidade nula, né? Só que daí foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa se percebeu um outro valor. Mas, professor, cadê a porcentagem aqui? Faz a conta. Como é que você encontra a porcentagem aqui? Fazendo 13 dividido por 300, né? Uhum. Quanto é que vai dar isso? 13 dividido por 300 dá 0,043, ou seja, dá uma porcentagem de 4,3%. Uma porcentagem menor, certo? Isso. Então, ele quer testar aqui diferente, né? Isso, eles devem deixar mais claro nas questões lá do teu concurso, que não há o que deixar claro aqui, ele não deixou claro nada aqui, por que não usar o menos, né? Eu usaria o menos, já que deu uma probabilidade menor. Mas ele está usando diferente, beleza, a gente usa diferente. Claro que a chance de ocorrer. Oi? Eu acho que assim, eu acho que a gente podia marcar mais aula, Aham. porque eu acho que está indo bem, lógico. Acho que eu posso selecionar mais exercícios, talvez fazer uma aula semana que vem, e a gente consegue explorar com mais calma esse Claro, assunto. é muita matéria. Nossa, meu Deus, é É, muita matéria para uma aula. que como é isso, eu não sou uma pessoa que eu tenho tanta dificuldade e já consigo ter um mínimo de um raciocínio assim, parece que a gente vai muito, mas assim, tem muita coisa ainda, né? Sim, tem. O que eu E recomendaria muito é que você tente fazer questões e me traga as dúvidas mesmo, ó, pessoa, até que eu fui, o que que eu errei, sacou? Assim a gente otimiza mais a aula, tu grava melhor as coisas, por aí vai. é, Eu acho que mas isso ajuda eu bastante. gostei da aula hoje, achei que ela rendeu, consegui ver bastante coisa, eu já tô, assim, já, acho que eu tava com, sabe quando você tá tão por fora que assim, você tem um bloqueio até para ler a questão, você fica, nossa, Sim, não sei nada disso. falta de confiança, tem tudo isso, né? Mas a gente vai vendo as coisas, vai puxando da memória, amanhã quando tu acordar, tu vai lembrar de 1000 coisas a mais, quer ver? Pode ter certeza. Tomara. E aí, enfim, porque também a gente vê isso com essa pressa, eu não vou absorver nada, assim, agora, né, que também tá falando aula. O que eu queria te mostrar, até falei que não ia ter muito tempo, mas o que eu queria te mostrar da distribuição da teste de hipótese de proporção é que ela é bem parecida com a do Z, né? Só isso. Uhum. Aí vai ser as mesmas ideias sempre. É isso aí. Mas foi show mesmo, deu pra ver que você pega as coisas rápido, isso ajuda bastante. É que eu já estudei isso uma vez, né? Aí que tá. A gente acha que não, mas depois faz diferença, né? Demais, demais. Faz diferença. Mas Pode foi crer. ótimo a aula, obrigada. Eu que E agradeço. aí eu vou. Você me manda sua agenda atualizada que a gente marca.